Oi, gente. Aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos começar a parte do estudo das funções orgânicas. Vamos lá. Gente, as funções orgânicas, elas são funções que apresentam oxigênio e nitrogênio em sua composição. Então, você tem como funções oxigenadas as principais, ok? Não todas, mas você tem o álcool, fenol, o aldeído, a cetona, o éter, o ácido carboxílico e o éster. E vamos estudar duas nitrogenadas que são a amina e a amida, mas tem algumas a mais que essas, ok? Como eu falei, essas funções orgânicas, elas eram hidrocarbonetos que ganharam em suas cadeias oxigênio ou nitrogênio para poder formar essas novas funções. A gente aqui vai identificar algumas utilidades, como são produzidas e como podemos identificá-las numa cadeia através de seus grupos funcionais, além das suas nomenclaturas, tá bom? Vamos em frente. A primeira função orgânica que nós vamos estudar é o álcool. Gente, o álcool ele se apresenta como um líquido incolor, inflamável, com cheiro e sabor característicos. Todo mundo conhece, tem em sua casa, principalmente nesse momento de pandemia, algum frasco de álcool, tanto álcool líquido quanto álcool em gel, e sabe dessas características. Além disso, o álcool ele pode ser obtido por um processo de fermentação ou ainda por processos sintéticos em laboratório. O álcool ele pode ser produzido a partir de vários vegetais, como a cana-de-açúcar, o milho, a mandioca, a beterraba, a batata. Aqui no Brasil, a principal matéria-prima é a cana-de-açúcar, tá? O uso do álcool ele pode ser usado em diversos setores. Pode servir como combustível, para preparar solventes, formulação de produtos químicos como acetona e soluções antissépticas, na fabricação de fluidos e plásticos, na fabricação de perfumes, detergente, produto farmacêutico, de limpeza, na produção de explosivos e ainda na composição das bebidas alcoólicas, ok? Agora falando nas regras de reconhecimento e de nomenclatura dos álcoois, a gente tem o seguinte: a função álcool ela pode ser identificada por um grupo hidroxila. O que é hidroxila? É o OH ligado a um carbono saturado. Lembra? O carbono saturado é aquele que só tem ligações simples. Então tem que ser nesse formato aqui, um carbono com 4 ligações simples e ligado a ele diretamente um OH, uma hidroxila. Isso aqui vai te dar essa característica da função álcool. O álcool ele tem uma classificação, ele pode ser classificado como álcool primário, secundário ou terciário, vai depender do carbono onde o OH estiver ligado. Se o carbono onde o OH está ligado é um carbono primário, então você tem um álcool primário. Se o carbono que o OH estiver ligado for um carbono secundário, você tem um álcool secundário e, pela lógica, se o carbono que o OH estiver ligado for um carbono terciário, aí você tem um álcool terciário, tá certo? Aí, a gente tem aqui a regrinha de nomenclatura dos álcoois. Sempre você vai ter a seguinte regra. Vai ter um prefixo, que é aquele prefixozinho que a gente já conhece, do número de carbonos na cadeia. O infixo, que vai te dar o tipo de ligação que tem nessa cadeia, se é só simples, se é dupla, se é tripla, se tem repetições. E, finalmente, a terminação, que agora não é mais só a letra O. O que vai mudar, basicamente, aqui, dos hidrocarbonetos para o álcool, é a terminação, que agora o nome dos álcoois termina em OL, ok? Gente, as numerações, a indicação de posição continua igual, tá? Só que
Aqui, quem vai ter agora maior importância na hora de numerar é o OH. Você sempre vai numerar da ponta mais próxima dele, tá? A função é mais importante que a dupla, que a tripla e também que a ramificação. É uma ordem que a gente agora vai impor de importância. Vamos fazer aqui ó, o exercício. Primeira cadeia, você tem o OH ligado a esse primeiro carbono, então você numera 1, 2, 3. E aí você tem que no carbono 1 tem um OH e 3 carbonos prop, só ligação simples AN, e a terminação é OL, propanol, 1 propanol. Aí, se você comparar o 2-propanol, esse aqui de baixo, ó, tem 3 carbonos, mas o OH está ligado no segundo, no do meio. Você pode numerar tanto da ponta esquerda quanto direita, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Esse aqui sempre vai ser o 2-propanol. E esse aqui uma cadeia fechada. Primeiro o nome da ramificação. Se você numerar, você tem que numerar ali do OH, o número 1, e o de baixo do CH3, o número 2. Então, no segundo carbono tem um metil, é o 2-metil. É um ciclo, porque é uma cadeia fechada. But, porque é um quadrado, tem 4 carbonos. An, só ligação simples. E o ol indica que tem o OH. Professora, por que eu não botei um ciclobutanol? Ou ciclo 1 butanol? Porque o OH obrigatoriamente tem que ser o carbono 1. No ciclo, qualquer um dos carbonos pode ser o primeiro. Então, você já sabe, o primeiro é o da função, ok? Outra função que a gente vai estudar hoje é o fenol. O fenol, esses compostos, eles são orgânicos e tem como características serem substâncias cristalinas, serem sólidos, incolor, a maior parte, ácido com odor forte e irritante. São solúveis em álcool e éter e pouco solúveis em água, sendo obtidos através da extração de óleos, como o alcatrão da hulha, de folhas e pétalas de algumas plantas, como a carquejo, gengibre, o cravo, orégano, tomilho. Vale ressaltar que grande parte dos fenóis são considerados perigosos na medida em que são altamente corrosivos, tóxicos, irritantes da membrana mucosa, causando queimaduras e ainda, se ingeridos ou inalados, pode levar à morte. Nesse caso, incluem-se a fabricação de explosivos, resinas, polímeros, tintas, vernizes e também os bactericidas e fungicidas, por exemplo, a criolina, que é um tipo de desinfetante. No entanto, vale destacar que os fenóis são compostos também muito utilizados na indústria de cosméticos, perfumes e corantes, tá bom? Falando das regrinhas, aqui a função fenol ela é caracterizada pela presença de uma hidroxila também e cuidado na hora de fazer o comparativo. O álcool tem um OH ligado a um carbono que só faz ligação simples. Para ser fenol, o OH tem que estar diretamente ligado ao benzeno, ao aromático. Então, esse é o formato do nosso fenol. E aí o grupo fenol ele possui uma fórmula geral C6H5OH. Eles também podem ser chamados de hidroxibenzeno, monohidroxibenzeno, benzenol, fenol comum ou ácido fênico. São as possibilidades de nome que podem ter aí para os fenóis. Vamos ver a nomenclatura dos fenóis. Ela se assemelha à nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos. Então, você tem aqui, por regra, o OH ele vai ser tratado como ramificação, ou seja, como metil, como etil. E aí você vai dizer hidroxi, o número onde ele está, que no geral vai ser o número 1, e o nome da cadeia, do benzeno. Então, você tem aqui, por exemplo, o OH ligado ao aromático é o benzenol, é o hidroxibenzeno ou ainda é o fenol comum. Se você tem esse daqui, você numera 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1 obrigatoriamente é o do OH. O segundo, o giro da numeração tem que ir para o lado que fica com o menor número nessa ramificação, nesse CH3. Então, eu tenho duas ramificações, entre aspas, para numerar. Eu tenho a hidroxila, o OH, o hidroxi,
e o CH3, que é o metil. Como é que eu faço a escolha? Pela ordem alfabética. Então, primeiro vem o hidroxi, 1 hidroxi, depois o metil, no segundo carbono, então você diz 2-metil, e por fim, a cadeia principal, que é o benzeno. Ou você ainda pode dizer que esse aqui é o orto, lembra do orto, meta e para? Como está na posição vizinha, 1 e 2 é o orto aqui, então esse aqui é o O, hidroxi, e o metilbenzeno a gente aprendeu também que ele pode ser chamado de tolueno, tá bom? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Lembrando que a gente ainda tem algumas funções para ver, como vocês viram lá no primeiro slide. E à medida que a gente for vendo, vocês vão percebendo que existem bastantes semelhanças e que as mudanças, principalmente de nomenclatura, são mínimas. É uma terminação, é uma regrinha a mais ou a menos, tá bom? Então, espero vocês para a próxima aula. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.